Gravação da aula de hoje, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, a cura do paralítico. Aqueles que não podem assistir a aula, estou gravando para que vocês possam ter acesso a essa aula. Pessoal, nós vamos começar então. Quem está em casa com a Bíblia, nós vamos trabalhar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, que é a cura do paralítico. Então, capítulo 2, versículo... Está entrando a ouvir aqui? Boa noite, ouvir. Estamos iniciando, tá bom? Então, quem está aí em casa pode pegar a Bíblia, né? De preferência a Bíblia de Jerusalém. Quem não tem, tudo bem. Nós vamos trabalhar com vocês a cura do paralítico, capítulo 2, versículo de 1 a 12 do Evangelho de Marcos. O primeiro ponto para que a gente possa aqui ter uma leitura mais ampla, esse capítulo 2, versículo de 1 a 12, ele faz parte de um grande bloco do Marcos que vai até o capítulo 3, versículo 6, tá? É um bloco de estudo do Marcos que vai do capítulo 2, versículo 1 até o Marcos capítulo 3, versículo 6, tá? Isso é importante. Nesse bloco do capítulo 2, versículo 1 até 3, 6, nós vamos ver aí Jesus tendo alguns embates com as autoridades do judaísmo. Sejam escribas, hoje não vamos falar dos escribas, tá? Sejam escribas, sejam os fariseus, sejam herodianos. Então nós vamos ver aqui 5 grandes embates de Jesus com relação a esse judaísmo. Nós não podemos perder de foco, tá? Isso que é importante quando a gente lê o Evangelho como um todo, não apenas as partes picadas, mas como um todo. Nós não podemos perder alguns pontos que são chamados de chaves de leitura. Que chaves de leitura são essas que nós temos já insistido com vocês? Marcos escreve para uma comunidade, principalmente uma comunidade de gentios, que nós chamamos vulgarmente pagãos, que são aqueles que não são judeus. Então, o grande público do Marcos é um público que não é formado de judeus, mas é um público formado de gentios, de estrangeiros, tá? Seja ele escrevendo em Roma, como é uma teoria, uma hipótese, né, em Roma, ou mesmo na Síria, o público do Marcos são de pessoas que não têm conhecimento da cultura judaica, não têm conhecimento de Jesus. Portanto, Marcos, que é a segunda grande chave de leitura, a primeira é essa, é o público, tá? Saber qual é o público que nós estamos trabalhando. A segunda grande questão é o Marcos quer apresentar para esses estrangeiros quem é Jesus. É a grande pergunta do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Então, Marcos busca, através do seu texto, estabelecer a identidade de Jesus. Jesus, já falamos para vocês na primeira aula, Jesus para o Marcos, ele é o Cristo, ele é ungido e ele é o Filho de Deus. Então são essas duas identidades que o Marcos vai passar. Nós vamos ver isso hoje, tá? De novo, reforçando aqui. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Um outro ponto importante no Marcos, que também é uma terceira grande chave de leitura, Marcos trabalha com uma comunidade extremamente excluída, marginalizada, seja pelo Império Romano, seja pela cultura judaica. Então a comunidade do Marcos é uma comunidade de pessoas marginalizadas. E vocês vão percebendo isso ao longo do seu evangelho, que os seguidores de Jesus são pessoas marginalizadas, à margem da sociedade. Essa é a comunidade que compõe aí os seguidores de Jesus dentro do Evangelho do Marcos. Geralmente são pessoas anônimas, não aparece o nome. Vocês vão ver hoje o paralítico. É a cura do paralítico. Quem é o paralítico? Qual é o nome dele? De qual família veio? Antes nós já tínhamos visto que Jesus curou um leproso. Qual é o nome do leproso? Quem ele é? Ninguém sabe. São pessoas anônimas. São pessoas que não têm rosto, não têm voz, não têm vez na sociedade. Esse é um ponto importante. Por isso que para o Marcos, a Galileia é um lugar não apenas geográfico, mas um lugar teológico. Falamos isso nas aulas passadas. Lugar dos excluídos. Quem quer
Tá chegando aqui o meu amigo Edmar. Hoje, Edmar, nós estamos aí no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Quem quer seguir Jesus tem que voltar para Galileia, tem que voltar para os excluídos. Essa é a mensagem do Marcos. Então, quando a gente fala do Evangelho, para ir ficando claro na cabeça de vocês, qual é a mensagem que o Marcos quer passar com esse Evangelho. Então, hoje é a cura de um paralítico. Então, nós temos que entender o contexto que aqui está. Lembra de novo. Hoje estamos começando a estudar um bloco. Qual é o bloco? Do capítulo 2. O bloco, boa noite, Gil. Estamos já pensando aqui. O bloco é do capítulo 2, versículo 1 até o 3, 6. Então, o que vai sobressair nesse bloco? Isso que é importante, tá? O que vai sobressair nesse bloco do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6? O embate de Jesus, que representa o novo. Jesus representa o novo, novas atitudes, nova mentalidade. Então Jesus representa o novo. Nós estamos começando agora, trabalhando no capítulo 2, versículo 1 a 12. Então Jesus representa o novo, enquanto os escribas, enquanto os fariseus, enquanto os herodianos, os saduceus representam o velho. Então o Marcos vai apresentar uma mentalidade antiga, judaísmo, e a mentalidade nova. Então eu quero que vocês prestem atenção na mentalidade de Jesus. O Marcos está apresentando para um grupo de estrangeiros, de pagãos, de gentios, né, de não-judeus. O Marcos está apresentando então esse Jesus, uma nova identidade, diferente daquela identidade do judaísmo. Então esse capítulo que eu estou dizendo para vocês, que nós estamos começando hoje, que vai do capítulo 2, versículo 1 ao 3, versículo 6, é um bloco em que nós vamos ver Jesus 5 vezes batendo de frente com o judaísmo oficial. Isso que é importante, tá? Então, esse bloco do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, por 5 vezes, Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial, contra esses teólogos oficiais, contra essa religião oficial. Na visão do Marcos, que está escrevendo, esse judaísmo, essa teologia oficial, essa religião oficial, ela representa o velho. E Jesus representa o novo. Gravem aqui, porque vocês já até escutaram um evangelho desse. Não é possível colocar roupa, remendo velho em roupa nova. O remendo velho é o judaísmo. A roupa nova é Jesus, é uma nova mentalidade. E o Marcos vai dizer que essa mentalidade nova, ela não pode ser apenas de Jesus, mas tem que ser dos seus seguidores. Tá? Então o Marcos, ao apresentar Jesus como Cristo, como Filho de Deus, ele vai apresentar um homem que traz uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, e que os seus seguidores devem agir dessa forma. Tá? Então é muito importante a gente observar. Então, do capítulo 2, que estamos iniciando hoje, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, por 5 vezes, o Marcos apresenta Jesus enfrentando o judaísmo oficial, seja através dos escribas, seja através dos fariseus e das autoridades do judaísmo. Por 5 vezes, Jesus fará algumas curas, e aí Jesus vai entrar em conflito com esse judaísmo oficial. Jesus é o novo para o Marcos, ele é o novo, ele representa o novo. E o judaísmo representa o velho. Nós estamos no ano 70, não esquecemos o contexto, hein? O contexto de perseguição que os judeus estavam impondo para os seguidores de Jesus naquele período. Então, o Marcos está dizendo, nós estamos sendo perseguidos porque nós somos o novo. Quando o novo enfrenta o velho, vai acontecer esses conflitos. E o que é importante para a gente não desistir? Isso é uma palavra fundamental no Evangelho de Marcos. Fé. O tempo todo Marcos fala de fé. Fé. Se a gente quer vencer os conflitos, se a gente quer vencer as perseguições, temos que ter fé. A fé é a base do Evangelho do Marcos. Quem segue Jesus tem que ter fé. Vocês vão ver isso hoje no Evangelho. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando eu estou numa igreja,
numa missa, num culto, numa catequese, se eu falo assim, ó, hoje eu vou trabalhar com vocês a cura do paralítico. Se eu falo isso para as pessoas, elas logo vão falar, ele vai explicar então a cura daquele paralítico. Para vocês que estão fazendo formação, você já tem que começar a pensar diferente. Como é que a gente pensa diferente o evangelho? Você tem que perguntar o que o Marcos quer passar como mensagem sobre essa cura. É a mensagem que importa, não é o evento em si. Não esqueçam disso, tá? O que importa para o Marcos, para o evangelista, não é contar uma biografia de Jesus. Ah, Jesus fez um milagre. Não é isso que o evangelista está procurando. O evangelista está procurando usar um episódio para passar uma mensagem. A mensagem é a coisa mais importante. A mensagem é a coisa mais importante. Então, quando eu falo assim, ó, eu estou trabalhando com vocês agora na formação, nós vamos refletir sobre a cura do paralítico. Então, a primeira pergunta na cabecinha de vocês tem que ser: qual é a mensagem que o Marcos quer nos passar? Porque nós estamos estudando o Evangelho do Marcos. Então, é ele que quer passar uma mensagem. Qual é a mensagem? O Marcos está preocupado com o milagre? Não. O Marcos não está preocupado com o milagre. O Marcos está preocupado em narrar um episódio da vida de Jesus? Não. O Marcos não está preocupado em narrar o episódio da vida de Jesus. Ele está usando um episódio da vida de Jesus para passar uma mensagem para a sua comunidade que vivia no ano 70. Então, Marcos está passando uma mensagem para a sua comunidade que vivia lá pelos anos 70, usando um episódio da vida de Jesus como referência, lógico. Ele é cristão, ele vai usar Jesus como referência. Então, não se apegue aos detalhes, não se apegue à história, se apegue à mensagem. Qual é a mensagem que o Marcos quer passar para a comunidade dele? O Marcos escreveu para nós que vivemos em 2023? Não, o Marcos não conhecia a gente, ele conhecia a comunidade dele. Ele está passando a mensagem para a comunidade dele. Nós estamos estudando para aprender essa mensagem e trazer essa mensagem para a nossa realidade hoje. Para a nossa realidade hoje. É isso que a gente faz com o Evangelho. A gente pega a mensagem que foi passada no passado, traz essa mensagem para o presente e torna ela significante para nós hoje. Tá? Mas o Marcos escreveu para a comunidade dele que vivia lá pelos anos 70, final do século I. Então nós temos que entender qual é a mensagem que... Em todos os textos, pessoal, que vocês forem ler, perguntar qual é a mensagem que o Marcos quer passar para a comunidade, tá? E eu já vou adiantar alguns pontos importantes, tá? Quando a gente vai ler um texto evangélico do Evangelho, nós temos que entender que a escrita da época não é a mesma escrita nossa. Então nós temos que ir atrás dos significados, da simbologia que ali está por trás. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente for ler o Evangelho de hoje, vocês vão ver que 4 pessoas carregavam o paralítico. Por que que o Marcos está insistindo no número 4? Por que ele insiste nesse detalhe? Podia nem falar assim, algumas pessoas levaram ali o paralítico, mas ele fala o número 4. Porque na época do Marcos, o número 4 significa todos os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Então, quando o Marcos falar assim, 4 pessoas levaram o paralítico, ele está dizendo que a humanidade levou o paralítico. Quem é a humanidade? Quando ele está dizendo a humanidade, ele está falando que não são judeus. Então, o que ele está dizendo? Que gentios levaram aquele paralítico, que também é um gentio, que não faz parte da comunidade judaica. Lembra o contexto, Marcos está escrevendo para pessoas estrangeiras, chamado de gentios, de pagãos, tá? Então, quando Marcos fala que os 4 levaram o paralítico, os 4 e o paralítico é uma coisa só. Significa a humanidade não israelita. A comunidade não israelita. Quer dizer, todos os gentios. Quem é que está naquela marca, portanto? Somos todos nós que não somos judeus. É isso que o Marcos está dizendo. Todos aqueles que não são judeus, como é que os judeus viam os estrangeiros? Segundo o judaísmo, os estrangeiros deveriam morrer, porque a única comunidade que conta é a deles.
Então, como é que eles chamavam os estrangeiros? A Bíblia fala, chamavam de cães, né? Lembra que aquela mulher foi chamada mesmo os cãezinhos querem que as migalhas caiam da mesa? Quer dizer, era a visão dos judeus, que aqueles que não são judeus, aqueles homens que não têm a circuncisão, esses melhor que não existissem. Essa era a visão do judaísmo, tá? Então, seja, são pessoas discriminadas, são pessoas marginalizadas, são pessoas excluídas da época. E o paralítico é pior ainda. Um paralítico, para a visão judaica, é um cadáver que respira. Não tem cura para um paralítico na época de Jesus. Então quem é aquele paralítico? Tudo isso é simbólico, pessoal. Vamos pensar aqui na questão do simbolismo da leitura. O paralítico são todos os estrangeiros que estão na visão judaica. Então o paralítico são todos aqueles que na visão judaica são discriminados, são excluídos, que não contam, que são cadáveres que respiram, que portanto não fazem parte do reino de Deus, que não fazem parte do projeto de Deus. E isso na visão judaica. Isso é o velho. E aí vai chegar Jesus e vai mostrar o novo. Vai dizer que não é bem assim que as coisas devem funcionar. Então, aquele paralítico, junto com aqueles 4 que carregam a maca, o Marcos, nessas 5 pessoas, está fazendo o símbolo de toda a humanidade que é excluída. Excluída por quem? O Marcos está dizendo, principalmente pela teologia oficial, pela religião oficial, que tratam as pessoas e discriminam as pessoas. Então, Jesus está batendo de frente contra essa religião que afasta as pessoas de Deus, que afasta as pessoas do perdão de Deus, que afastam as pessoas do convívio de Deus, nesse momento o judaísmo, tá bom? Só para mostrar essa questão da linguagem. Eu vou ler com vocês, vou explicando, e aí depois eu ponho um PowerPoint só para a gente finalizar essas questões. Mas eu só queria que vocês observassem a mensagem. O paralítico ali é um ser simbólico. Somos todos nós que somos excluídos, que não somos judeus. Nós não, né? A comunidade do Marcos, você está escrevendo para aquela comunidade, que são excluídos, pessoas que são deixadas à margem, tá? Então vamos lá, ó. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. Lembra que nós deixamos Jesus fora? Ele não entrava nas cidades porque ele tinha tocado num leproso? O próprio Jesus foi excluído, o próprio Jesus se tornou marginalizado porque ele tocou no leproso. Passado alguns dias, quando a poeira abaixou, de forma escondida, Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum, segundo Marcos, era a cidade onde Jesus vivia, tá? O Mateus também fala isso. Eu até depois coloquei por que Jesus mudou de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Para quem não conhece a Terra Santa, até tem um grupo que vai comigo aqui aqui do nosso curso, que vai comigo ano que vem. Cafarnaum fica mais ou menos uns 50 quilômetros de Nazaré. Por que Jesus mudou para Cafarnaum? Hoje nós sabemos que Cafarnaum era uma cidade que ligava a via do mar Mediterrâneo até Damasco. Então era uma rota importante, era uma cidade importante, de várias pessoas passando ali. Roma tinha inclusive uma guarnição do exército ali. Ali tinha pescadores, ali tinha comerciantes, ali tinha artesãos, e Jesus é um artesão, constrói casas, arruma, né? Então, ou seja, ali era uma cidade onde a palavra de Deus poderia se espalhar mais rapidamente do que em Nazaré, que era uma pequena aldeia. Por isso que Jesus está em Cafarnaum. Essa é uma das hipóteses, por que Jesus abandona Nazaré e vai para Cafarnaum. Quem é católico foi à missa ontem, inclusive o evangelho é justamente essa questão de Jesus não ter sido bem aceito na sua terra. Jesus está em Cafarnaum nesse momento. Então Jesus ele voltou para casa. A casa aqui é símbolo também da comunidade, tá? Não esquecer disso. A comunidade, está dizendo Marcos, é o lugar que acolhe Jesus. Acolhe Jesus como? Através dos outros. A comunidade deve ser acolhedora. O Marcos está escrevendo isso lá nos anos 70. Então Jesus volta para casa. E aqui é interessante que diz o seguinte, versículo 2: E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. Veja bem, enquanto a primeira cena aqui é dizendo que a multidão, os marginalizados, procuram Jesus.
Porque Cafarnaum, essa multidão aqui, não são de judeus, são de gentios. Isso é interessante, quer dizer, quem é que deveria ter fé no Filho de Deus? Os judeus. Mas quem é que tem fé em Jesus? São os estrangeiros. Eu vi uma frase hoje que eu achei maravilhosa. Quem procura pão é quem tem fome. Quem está saciado não procura o cheiro do pão. Então quem procura a Deus é aquele que está excluído. É aquele que está no sofrimento. É aquele que está distante. Esse sente fome de Deus. Quem acha que é da teologia oficial, acha que tem Deus na sua casa, guardado, esse não está nem aí para Deus. Então a multidão, ela procura por Deus. A casa está lotada. Não esqueça que esse mesmo Jesus foi procurado por essa multidão quando ele se sentiu excluído fora, tá bom? E anunciava-lhes a palavra. O que é esse anúncio? Eu já expliquei para vocês. Todas as vezes que o Marcos colocava que Jesus ensinava, o Marcos está dizendo que ele é o Cristo, porque essa é a missão do Cristo, ensinar. Mas aqui tem uma coisa interessante. O que Jesus ensina? Nós já vimos lá no primeiro capítulo, versículo 1. O Evangelho, a boa notícia. Jesus traz o novo. Quem é o novo? Ele próprio é o novo, mas traz uma mudança de comportamento nova. Jesus é a boa notícia da parte de Deus. O que Jesus anuncia? Essa boa notícia. Ele vai começar a anunciar essa boa notícia. Vocês vão ver. Então ele vai começar a ensinar. Jesus ensina com a prática. Já falei isso para vocês na última aula também. Jesus ensina com a prática. E vocês vão ver o ensinamento dele agora. O que Jesus ensina? O Evangelho. A boa notícia da parte de Deus. Eu vou falar para vocês com a minha vida agora. Eu vou explicar para vocês o que Deus quer e como Deus pensa. Então vamos lá. Vieram lhe trazer um paralítico. Quem é o paralítico na cultura judaica? Um cadáver que respira. Não tem cura. Não tem cura. Esse cadáver, ele simplesmente é excluído. Não tem solução para ele. E na cultura judaica, quem era paralítico era porque ele tinha cometido pecados contra Deus. Essa é a teologia oficial. Se alguém é cego, se alguém está doente, é porque essa pessoa pecou contra Deus. Essa era a visão que se tinha. Ou ele, ou os pais. Porque acreditava que os pecados podiam ser transmitidos através das gerações, tá bom? Essa é a visão oficial. É assim que pensa Jesus? Não. Jesus é o novo. Jesus é o novo. Ele é diferente. Nós vamos ver isso, tá? Transportado por 4 homens. O evangelho original não fala de homens, fala transportado por 4. São as traduções que eu vou colocar homens. Porque o 4 aqui significa humanidade. O paralítico foi transportado pela humanidade excluída, por aqueles que não faziam parte de Israel, pelos gentios. Então o Marcos está escrevendo para os estrangeiros dizendo, os gentios levaram um gentio até Jesus, um excluído até Jesus, tá bom? E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, então a multidão é a mesma que se aproxima de Jesus, mas impede que outras pessoas se aproximem dele. Então aqui o evangelista vai apresentar algumas dificuldades de se aproximar até Jesus. A primeira é a multidão, que não deixa essas pessoas levarem o paralítico até Jesus. Essas pessoas desistiram? Não, porque a mensagem do evangelho de Marcos é justamente a fé. Os seguidores de Jesus têm que ter fé. Todas as vezes que tem dificuldades, que são perseguidos, tem que ter fé. Olha a fé dessa gente, o que eles fazem? Abriram o teto à altura do lugar que se encontrava. Abriram o teto. Fé. Tá? Jesus só encontra o paralítico? Não, Jesus estava dentro da casa. Foram eles que levaram o paralítico até Jesus. Essa é outra característica do evangelho de Marcos. Deixa eu ver se alguém do grupo está me chamando. Não. Essa é outra característica do evangelho do Marcos. Nós é que temos que ir ao encontro de Deus para mostrar essa fé. Porque Deus nunca nos abandonou. Somos nós que temos que ir em direção a Ele. Deus abandonou a gente alguma vez? Nunca. Somos nós que temos que dar passos até Jesus. Até Jesus. Então eles baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico. Engraçado, que quem demonstrou fé além do paralítico foram os que carregaram. Mas Jesus se dirige ao paralítico. Se nós estivéssemos contando essa história, se não fosse o Marcos, o que nós diríamos? Jesus disse ao paralítico, o que nós diríamos? Levanta e anda. Só que o Marcos, ele não fala isso. Jesus não fala isso. Jesus vai falar uma coisa que surpreende a todos. Olha a questão do novo em Jesus. O que Jesus diz?
Filho, Jesus trata ele com carinho. Filho, você que é estrangeiro, você que é excluído, você que é marginalizado, também é filho de Deus, está dizendo Marcos. Olha que mensagem bonita. Você é filho de Deus também. Não são apenas os judeus, está dizendo o Marcos. Teus pecados estão perdoados. Que coisa estranha, o cara é paralítico e Jesus fala que os pecados estão perdoados? Que coisa estranha. É porque Jesus sabia que dentro da cultura judaica havia uma relação entre pecados e doença. E Jesus perdoou os pecados desse paralítico. Ele passou a andar? Claro que não. Porque não existe essa relação entre perdão dos pecados e andar. E a cura da doença. Jesus quer dizer que não é, a doença não é causada por Deus. A doença não é causada pelos pecados das pessoas. É uma questão física. Tá? Uma coisa é a doença, outra coisa é o perdão dos pecados. Então Jesus perdoa a pessoa. Sabe por quê? Porque o perdão dos pecados aqui é curar primeiro o ser humano por dentro. Nós temos que mudar primeiro por dentro. Eu vi uma frase hoje de um teólogo chamado Alberto Maggi, ele fala o seguinte: o mais importante não é o perdão de Deus para nós, é nós aprendermos a perdoar. Porque Deus não se sente ofendido por nós, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Tá? Então, ou seja, é nós que precisamos aprender a perdoar os outros. Então, quando Jesus perdoa o pecado dessa pessoa, ele está dizendo: vocês precisam mudar internamente primeiro. As mudanças internas causam as mudanças externas. E que Deus não tornou aquela pessoa doente porque ela era pecadora. Deus não é canalha, está dizendo Jesus. Então aqui Jesus primeiro perdoa os pecados. O que vai acontecer? A primeira crise entre Jesus e o judaísmo oficial. Olha só. Ora, alguns dos escribas que estavam sentados refletiam em seu coração. O Marcos colocou esses escribas aqui, a casa está cheia. Ali não teria escribas, o Marcos colocou para dizer desse conflito entre o velho judaísmo e o novo Jesus. Por que está falando assim, está dizendo os escribas? Ele blasfema, fala contra Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Então, primeiro conflito entre Jesus e a teologia oficial. O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Quando você perdoa o pecado de alguém, ninguém vê. Mas levantar, pegar a maca e andar, aí sim. Então Jesus vai dizer: pois bem, para que saibas que o Filho do Homem, pela primeira vez Jesus fala de Filho do Homem. Filho do Homem é um termo usado pelo profeta Daniel no seu capítulo 7, para dizer daqueles que são cheios do Espírito de Deus. Jesus está dizendo que ele é cheio do Espírito de Deus, que age segundo o Espírito de Deus. Isso é o Filho do Homem. A outra coisa, vai ser a primeira e última vez que vocês vão ver no Evangelho do Marcos falar de pecados, tá bom? Ele vai falar de falhas, mas de pecados é a única vez. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para casa, o que é a casa? A casa aqui é: não volte para o judaísmo, continue no mundo de gentios e seja um meu seguidor no mundo gentílico. Anuncie essa boa notícia no mundo gentílico. Deus não faz distinção de pessoas. O paralítico levantou-se e imediatamente carregando o leito saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Um ponto importante aqui. Os escribas chamam Jesus de blasfemo, daquele que trai Deus, que comete blasfêmia contra Deus. A multidão glorifica Deus. Outra coisa importante que está dizendo Marcos: as autoridades religiosas tendem a não entender Deus. Quem entende mais Deus são as pessoas simples, é a multidão, porque a multidão está com fome de Deus. Os teólogos não. Isso serve para a crítica daquela época e serve para nós também. Hoje, nas nossas igrejas cristãs, seja católica, seja evangélica, tem muitos teólogos, tem muitos pastores, tem muitos padres, tem muitos catequistas, tem muitos missionários que se sentem cheios demais de Deus, mas na verdade não estão vazios, enquanto a multidão simples, essas sim são as que mais manifestam o amor de Deus. Então, o Marcos está dizendo que as autoridades religiosas da época não conseguiram perceber em Jesus o Filho de Deus. E já a multidão sim.
que saíram glorificando a Deus por aquilo lá. Olha como é que termina o versículo para a gente entender. Fugiu aqui do Marcos, mas está aqui. Deixa eu pegar aqui de novo, porque está ventando aqui. Lá, então, eles ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Essa humanidade excluída, gentílica, não judeus, não a raça de Israel, conseguiram perceber em Jesus o Filho de Deus, que é a identidade que o Marcos traz, e os teólogos oficiais que passavam estudando as Escrituras dia e noite não conseguiram ver em Jesus o Filho de Deus. Isso é muito interessante ver em Marcos essa questão. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês dentro da cultura judaica é que dentro da cultura judaica, como é que uma pessoa podia ser perdoada? Ela tinha que fazer 3 coisas. Ela tinha que buscar o templo, rezar, fazer um sacrifício e penitência. Eram as 3 coisas que tinha que fazer para receber o perdão do sacerdote. Então tinha que procurar um templo, rezar, fazer o sacrifício e depois fazer a penitência. Tá? Eram as 3 coisas que tinha que fazer. Jesus rompe com essas 3 coisas. Em relação ao paralítico, Jesus não manda ele para o templo, tá? Não manda ele rezar, porque não tinha nem condição de rezar, ele estava na maca. Jesus não pede para ele fazer sacrifício, porque se ele faz sacrifício, jejum, por exemplo, que era o que pedia geralmente, ele morreria, ele é um cadáver vivo, como dizia a cultura, e nem fazer penitência. Jesus rompe com toda essa estrutura religiosa. Numa reflexão desse Alberto Maggi, que eu uso bastante, ele diz uma coisa interessante. Jesus praticamente está decretando quase o fim do sacerdócio judaico. Ou seja, vocês são perdoados. Para ser perdoado não precisa de sacrifício, não precisa da penitência, não precisa ir ao templo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não precisa de sacerdote. Basta vocês mudarem. Primeiro se arrependerem internamente, ter uma nova mentalidade, porque isso é importante. Jesus curou a humanidade, porque o paralítico é o símbolo da humanidade, os gentios, por dentro, perdão dos pecados, e por fora, a paralisia. Então Jesus curou o homem como um todo. O problema é que os sacerdotes, eles estavam preocupados com o perdão dos pecados do templo, com os sacrifícios, jejuns, penitência, mas não estava preocupado com a doença, não estava preocupado com essa parte externa, com a mudança de mentalidade. Era muito mais um ritual. Jesus está criticando aqui, o Marcos também, o ritualismo judaico, que estava sentenciando muita gente à morte, como esse paralítico. E como muitas, aqui o paralítico como símbolo de muitos, que passaram pela mesma situação. Então não são esses rituais que importam, porque eles matam. Esses sacerdotes, eles só se enriqueciam com isso, porque tinham que pagar a ovelha para o templo, tinham que pagar financeiramente para isso. Então esse ritualismo estava matando. E aqui o que Jesus propõe, então, é o fim disso. Basta que você mude internamente, se arrependa, muda de mentalidade. Qual é o símbolo disso? Pega a sua maca e ande. Não ande mais pelas pernas das pessoas. Não ande mais pela cabeça das pessoas. Não ande mais através das opiniões das pessoas. Mas você tem que andar a partir de mudanças internas. E a grande mensagem aqui do Marcos, então, 2 coisas que para a gente finalizar nessa primeira parte, que eu quero ouvir vocês. Primeiro ponto, então. Qual é a mensagem do Marcos? A mensagem do Marcos é: Jesus não separa a humanidade entre puros e impuros. Deus não exclui pessoas. Deus não rotula pessoas. Deus os filhos dele não precisa ser judeu ou estrangeiro. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é amado por Deus. Tá? Essa é a primeira mensagem. Então, ou seja, a mensagem é que Jesus não exclui pessoas. Todos são filhos amados e amadas de Deus. Essa é a mensagem. Esse é o novo. Porque a cultura judaica dizia que não, que nós somos os filhos de Deus. Nós, Israel, os outros têm que morrer, os outros não contam. Tá? Os outros não fazem parte dos eleitos de Deus. Então aqui Jesus está dizendo que não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. E quem teve mais fé em Jesus nesse momento foram os estrangeiros, está dizendo Marcos. Foram os estrangeiros. O paralítico e os 4 é o representante dos estrangeiros. Então essa mensagem foi escrita para o Marcos, para essa comunidade estrangeira, dizendo: quem que conheceu Jesus como filho de Deus, primeiro foram os estrangeiros, não foram os judeus. Os judeus, ao contrário, os doutores da lei, os escribas que estudavam a Bíblia, não conseguiram perceber
em Jesus, o Filho de Deus. Então é uma crítica muito forte aqui de Jesus a essa religião que mata, essa religião que oprime, essa religião que separa as pessoas entre puros e impuros, porque é assim que o judaísmo fazia. As pessoas têm que ser puras, próximas de Deus, ou são impuras. Então é isso. E outra coisa importante, a cura, ela é total. Não adianta você só perdoar os pecados e esquecer do ser humano. Só olhar a parte religiosa. Tem que olhar o ser humano como um todo. Então, aqui Jesus olha o ser humano como um todo. Ele cura por dentro e ele cura por fora esse ser humano. E nós precisamos mudar a mentalidade. A mentalidade dentro do evangelho é pegar a maca. Pegar a maca e agora agir. Nós somos seguidores de Jesus. Precisamos pegar a nossa maca e seguir Jesus. Mudar nossa mentalidade. Não ficar na mesmice. Se a gente ficar na mesmice, ficaremos sempre na maca. Se a gente ficar no velho, vamos continuar na maca. Precisamos então mudar de concepção. E uma das atitudes é oferecer o perdão. Isso eu acho muito bacana. Quer dizer, para receber o perdão, Jesus sempre vinculou o perdão de Deus ao perdão ao próximo. Eu preciso aprender primeiro a perdoar o próximo. Isso muda as estruturas. Isso muda a sociedade. Esse teólogo chamado Alberto Maggi fala isso. Muda-se muito mais uma sociedade perdoar do que ser perdoado por Deus. Porque Deus não se incomoda com... Assim, Deus é tão amor que ele não se sente ofendido por nós. Mas o irmão sim. Então nós precisamos fazer esse exercício aí, sempre esse exercício aí do perdão e mudança de mentalidade. Eu vou aqui parar a gravação, deu aí os 40 minutos e vou abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço aí para aqueles que estão vendo a gravação.